Olá a todos, eu me chamo Giovana e juntamente com a Amanda iremos apresentar um seminário sobre a biofísica do sistema respiratório. Esses são os tópicos que serão abordados. Agora irei falar um pouco sobre a anatomia do sistema respiratório. Estruturalmente, a anatomia do sistema respiratório ela é dividida em duas partes, que é o superior e inferior. A parte superior do sistema respiratório inclui nariz, cavidade nasal, faringe e estruturas associadas. A parte inferior consiste em laringe, traqueia, brônquios e pulmão. E funcionalmente, ele também pode ser dividido em duas partes, que é a parte condutora e a parte respiratória. A parte condutora consiste em uma série de cavidades e tubos interligados, tanto fora quanto dentro dos pulmões e nariz. Pode ser a cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. A parte respiratória consiste em tecidos no interior do pulmão, nos quais ocorre a troca gasosa entre o ar e o sangue. Bronquíolos respiratórios, duetos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. O nariz é um órgão especializado na entrada para o sistema respiratório, que possui uma parte externa visível e uma parte interna no interior do crânio, que é chamado de cavidade nasal. A parte externa consiste em um osso de cartilagem recoberto com pele e revestido com túnica mucosa. O nariz possui duas aberturas chamadas de narinas. A cavidade nasal ela está abaixo do osso nasal e acima da cavidade oral. A cavidade se liga à faringe por meio de duas aberturas que são chamadas de coana. O septo nasal divide a cavidade nasal em lado direito e esquerdo. A estrutura interna do nariz são especializadas para três funções básicas, que é filtrar, aquecer, umedecer o ar inspirado, detectar estímulos olfatórios e modificar as vibrações dos sons da fala. A faringe, as suas paredes, é composta por músculos esqueléticos e revestida com túnica mucosa. A faringe funciona como uma passagem para o ar e para o alimento. A parte superior da faringe ela é chamada de parte nasal. Se conecta às coanas. A parte nasal da faringe ela troca ar com as cavidades nasais e recebe uma porção de muco e poeira. A porção média da faringe é chamada de parte oral da faringe. Se abre na boca e na parte nasal da faringe. A porção inferior da faringe é chamada de parte laringe da faringe. Se conecta com o esôfago e a laringe. A laringe é um tubo de cartilagem revestida por túnica mucosa que conecta a faringe à traqueia e é onde está localizada a epiglote. A traqueia é uma passagem tubular para o ar. A parede da traqueia ela é revestida por túnica mucosa e sustentada por cartilagem. A túnica mucosa ela é composta por um epitélio colunar, ciliado, pseudoestratificado. A camada de cartilagem traqueal consiste em anéis de cartilagens hialina em formato de C. A traqueia ela se divide em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Vasos sanguíneos pulmonares, vasos linfáticos e nervos entram e saem dos pulmões com os dois brônquios. Ao entrar nos pulmões, os brônquios dividem para formar os brônquios lobares. Os brônquios lobares continuam se ramificando, formando os brônquios ainda menores, que são chamados de brônquios segmentares, que se divide muitas vezes e, por fim, origina os bronquíolos. Os bronquíolos, por sua vez, eles se ramificam em tubos ainda menores, que são chamados de bronquíolos terminais. Os pulmões são dois órgãos coniformes, esponjosos, que estão situados na cavidade torácica e são separados um do outro pelo coração. A pleura ela é uma túnica serosa bilaminada que envolve e protege cada pulmão. O alvéolo são os principais sítios de troca gasosa. O líquido alveolar contém surfactante. A camada de célula alveolar ela forma uma membrana basal elástica e uma fina camada de tecido conectivo, contendo muita fibra elástica. Agora irei falar um pouco sobre a respiração. A respiração é a oxidação de moléculas orgânicas para gerar energia.
Na expiração, ocorre a obtenção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. No pulmão, ocorre um processo que ele é chamado de hematose, que são trocas gasosas de gás carbônico por gás oxigênio, que ocorre nos alvéolos pulmonares. É uma troca gasosa com o meio. Então, é uma troca que ocorre na inspiração e na expiração. E tudo isso ocorre por meio de difusão. Existem 3 fatores que influenciam na hematose, que são a área de troca gasosa, a diferença de pressão dos gases e a difusão. Os alvéolos possuem vasos sanguíneos do tipo capilar, então ele possui vários capilares em sua volta. E como ocorrem as trocas gasosas no pulmão? As trocas gasosas ocorrem entre os capilares e os alvéolos em um processo que é chamado de hematose. O sangue ele é impulsionado do coração para o pulmão pela artéria pulmonar, e esse sangue, quando ele chega nos pulmões, ele atinge então os capilares e ele chega rico em gás carbônico. O gás carbônico ele é preferencialmente transportado pelo plasma, mas também o glóbulo vermelho pode transportar o gás carbônico. O ar que está sendo inspirado, que está chegando aos alvéolos, ele contém mais gás oxigênio. Então, o que ocorre é que tem uma maior concentração de oxigênio dentro dos alvéolos em comparação com os capilares, que está com uma concentração maior de gás carbônico. Então, como ocorre essa diferença de concentração, a tendência é o gás oxigênio que está mais concentrado no interior do alvéolo passar pela célula do alvéolo e pela célula do capilar, atingir o plasma e atingir o sangue. E o gás carbônico que está mais concentrado dentro do sangue, no interior dos capilares, de atingir os alvéolos. Então, o gás carbônico passa para o interior dos alvéolos e o oxigênio passa para o interior dos capilares, atingindo então os glóbulos vermelhos e se ligando à hemoglobina, e o oxigênio ele é só transportado pelo glóbulo vermelho e não pelo plasma. Essa troca ocorre por processo que é chamado de difusão sem gasto de energia. A expiração ela inicia com a entrada do oxigênio pelas narinas. Esse oxigênio ele vai passar pela cavidade nasal, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos, até chegar aos alvéolos, onde ocorre o processo de difusão, a hematose. Então, o oxigênio, depois do processo da hematose, ele vai sair dos alvéolos e vai entrar na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, o oxigênio vai para os tecidos, e lá no tecido ocorre outro processo de difusão do gás carbônico para a corrente sanguínea. E, posteriormente, esse sangue retorna aos pulmões, aí ocorre o processo inverso com o gás carbônico. Todas as trocas gasosas do nosso corpo funcionam através de gradientes diferentes de pressão. Na primeira etapa da respiração, o ar ele é inspirado, ele entra com uma pressão de 160 de oxigênio, que é 160 milímetros de mercúrio, e entra com uma pressão extremamente baixa de gás carbônico, que é de 0,2. Nos alvéolos, esse ar que entrou, ele se mistura com um pouco de ar que já está presente, e a pressão do oxigênio ela cai para 104. O sangue que está chegando nos alvéolos, ele tem uma pressão de oxigênio extremamente baixa, que é de 40. Então, ocorre um processo de difusão de oxigênio, que é a difusão dos alvéolos para o sangue. O sangue agora, ele vai sair com uma pressão de oxigênio de 104. Então, ele entrou em equilíbrio com o ar que estava nos alvéolos. E agora, o sangue vai para o coração e ele vai ser bombeado para o restante do corpo. E lá nos tecidos, quando esse sangue chega, ele vai encontrar um tecido que tem uma pressão de oxigênio menor que 40. Então, ele vai liberar oxigênio para o tecido e vai retornar com uma pressão de 40 para os alvéolos. O que ocorre com o gás carbônico é o contrário.
O sangue que chega nos alvéolos, ele tem uma pressão do gás carbônico de 45. E nos alvéolos tem uma pressão de gás carbônico de 40. Então, nos alvéolos, a pressão de gás carbônico é menor que no sangue. Então, o gás carbônico, ele vai do sangue para os alvéolos e dos alvéolos ele vai ser eliminado através do ar expirado. O ar expirado vai ter uma pressão de gás carbônico um pouco menor, que vai ser de 27, porque ele vai se misturar com um pouco de ar que já tinha na via respiratória. E agora, irei falar para vocês sobre a mecânica da respiração. Nessa figura, é possível ver o conjunto de músculos que participam desse processo. Para que ocorra a entrada e a saída do fluxo de ar, existem dois mecanismos, o de inspiração e o de expiração. Os músculos que participam da inspiração, eles estão na cor preta e os que participam da expiração estão na cor roxa. Essa linha no meio, ela representa o diafragma. E as setas vão representar o movimento desses músculos nesses dois processos. Mas para começar a falar sobre a inspiração, eu gostaria de falar que os pulmões são órgãos esponjosos, que têm propriedades elásticas. Mas para que ocorra a inspiração, o músculo diafragma ele se contrai, e a posição das suas fibras musculares fazem que ele desça, como é representado pela seta. Quando isso ocorre, eles puxam os pulmões, que é elástico, e se estica. Isso aumenta os pequenos volumes no interior dos alvéolos, trazendo uma pressão menor que a atmosférica para o interior dos alvéolos e faz com que o ar seja sugado de fora para dentro. Entretanto, na inspiração forçada, que é aquela que expiramos o máximo de ar que nós conseguimos, outros músculos, além do diafragma, acabam auxiliando na expiração. Esses músculos, eles são os intercostais externos, os escalenos, que vai agir elevando as costelas, e do músculo externo estomocleidomastóide, que se localiza no pescoço. Quando ele se contrai, eleva o osso externo. E todos esses músculos, eles atuam juntos, aumentando ainda mais o diâmetro do sistema respiratório, para que o ar entre com maior velocidade e volume. E aqui nessa imagem do lado, é possível ver um esquema do resumo desse processo. Mas agora, vamos dar continuidade falando sobre a expiração. Como já foi falado, outros músculos vão agir nesse processo. Os intercostais internos, eles vão rebaixar as costelas, que vão comprimir os pulmões e o ar vai sair para fora. Além disso, os músculos abdominais, como o reto do abdômen, e os músculos oblíquo e transversal, fazem com que a contração dos músculos na região da barriga comprimam a região das vísceras, e isso comprime o diafragma para cima, e isso ajuda a empurrar o ar para fora também. Mas eu resolvi trazer essa imagem mais uma vez, para que consigam localizar os músculos que eu acabei de falar. E aqui eu trago outro esquema para representar de uma forma resumida a expiração. Falando sobre a alteração do tamanho da caixa torácica, eu trago esse desenho, em que a linha pontilhada ela vai mostrar a posição máxima do diafragma e o relaxamento ele vai ser representado pela essa linha contínua. E por meio dessa imagem também é possível ver a posição da caixa torácica no movimento de inspiração e de expiração. Agora falando sobre a pleura. Ela é uma pequena camada de tecido fino. Está conectada aos músculos intercostais com a parede da caixa torácica. A pleura parietal ela fica aderida à parede do tórax e ao diafragma. Já a pleura visceral ela fica aderida à parede dos pulmões. Entre as pleuras, temos o líquido pleural. Esse líquido ele causa uma pressão negativa entre as pleuras e faz com que os pulmões não entrem em colapso. Além disso, os movimentos das pleuras auxiliam na expansão pulmonar. Elas se aderem normalmente e firmemente em razão da tensão superficial, criada pelas suas superfícies umedecidas. Sempre que a cavidade torácica se expande, a pleura parietal, que reveste essa cavidade, a acompanha,
e a pleura visceral e os pulmões são tracionados com ela. Aqui nessa imagem é possível ver uma representação da pleura. Mas vamos falar agora como ocorrem as pressões durante a respiração. Nós inspiramos quando a pressão dentro dos pulmões é menor que a pressão do ar. E nós expiramos quando a pressão dentro dos pulmões é maior que a pressão do ar atmosférico. Pensem assim, quando as moléculas gasosas elas são colocadas em um recipiente maior, elas vão exercer uma pressão menor dentro da parede daquele recipiente. À medida que os pulmões se expandem, as moléculas de ar elas vão ocupar um maior volume, ou seja, a pressão interna do ar vai diminuir. Nesse caso, as paredes do recipiente elas vão ser as vias respiratórias e os alvéolos pulmonares. Agora pensem ao contrário. Quando as moléculas gasosas elas são comprimidas em um recipiente menor, vai exercer uma pressão maior sobre as paredes do recipiente. Ou seja, quando o volume dos pulmões diminui, a pressão alveolar vai aumentar. O ar ele vai fluir da área de maior pressão nos alvéolos para a área de menor pressão, ou seja, na atmosfera, e o ar vai sair. E agora, aqui nessa imagem, nós conseguimos ver os números dessa diferença de pressão. E agora, para falar sobre volumes e capacidade pulmonares, eu quero trazer esse gráfico para vocês, em que nós vamos estudar eles juntos. O aparelho que normalmente é utilizado para mensurar a frequência respiratória e a quantidade de ar inalado e exalado durante a respiração é o expirômetro. Ele é um registro que é chamado de expirograma. A inalação ela é representada por essa subida para cima e a expiração é registrada para essa curva para baixo. Quando estamos em repouso, a quantidade de ar que inspiramos e expiramos é chamada de volume de ar corrente, que seria essa faixa no meio do gráfico. Isso seria a quantidade de ar que entra e sai, e é em torno de 500 ml. Eu gostaria de falar para vocês que um adulto saudável, ele respira aproximadamente 12 vezes por minuto. Acima dessa faixa, nós temos o volume de reserva inspiratório. O que seria isso? Depois que inspiramos, se ainda inalamos mais o máximo, aquilo que anteriormente eu chamei de respiração forçada, atingimos o volume de reserva, ou seja, a quantidade de ar que eu consigo inspirar e depois de uma inspiração normal. O volume de reserva expiratório, ele seria assim, eu expirei, mas eu ainda forço mais o ar. Ou seja, o máximo de ar que eu consigo expirar, isso seria o que chamamos de volume de reserva expiratório. O volume residual, ele seria a quantidade de ar que não conseguimos expirar, que ele ainda continua dentro da nossa veia respiratória. Por fim, nós temos alguns conceitos, como a capacidade inspiratória, que seria a soma do volume de reserva e a soma do ar corrente, ou seja, a quantidade de ar que eu consigo inspirar, a capacidade residual funcional, que é a soma do volume de reserva expiratório e o volume residual, a capacidade vital, que é o volume que eu tenho entre uma inspiração máxima e uma expiração máxima, e a capacidade pulmonar total, que seria a capacidade vital mais o volume residual, que eu não consigo expirar. Enfim, esses são os volumes e capacidades pulmonares. Eu apresento para vocês uma imagem resumo, em que traz uma síntese da anatomia do sistema respiratório, o processo de hematose e os movimentos de entrada e saída de ar. Essas são as nossas referências e qualquer dúvida nos deixem no fórum. Muito obrigada!